capítulo 17 de Mateus. Você deverá manter a sua Bíblia aberta. Vamos trabalhar aí do verso 1 até o verso 8. Em especial, está 13 lá, mas é 8, ok? Até o verso 8. Vamos ler o verso 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Oremos. Eterno Deus, a palavra é tua, ela é eterna, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é poderosa, ela é completa. E tu revelaste a nós, tu inspiraste homens, vidas preciosas que escreveram a tua palavra, ó Deus, debaixo da inspiração, da direção do teu Santo Espírito. E agora, Deus, pedimos que tu desvende os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua palavra. Que cada um que está aqui presente, cada um que está conosco pela internet, todos nós sejamos ensinados, orientados, despertados, santificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos afirmar, irmãos, que esse texto bíblico da transfiguração, ele narra um dos acontecimentos mais notáveis do ministério de Cristo. E estudar esse texto é estudar um texto que tem o seu contexto. E sempre é importante saber que o Espírito Santo coloca na sua palavra não apenas a inspiração bíblica, mas a localização dos textos. Onde ele se encontra e por que ele se encontra aí. E se você observar, esse acontecimento, ele está colocado, se você observar o capítulo anterior, veja aí, verso 13 a 20, é aquele momento da confissão de Pedro. E, se você olhar aqui, esse texto de Mateus, capítulo 16, depois 17, esses capítulos estão nas retiradas de Jesus. O que eram as retiradas de Jesus? Ele teve 3 retiradas, pelo menos. E o objetivo era ensinar os seus discípulos. Então ele estava dando ali uma escola superior de discipulado para os discípulos. Foram 3 retiradas. E agora capítulo 16, está terminando a 2ª retirada, e o 17 está iniciando a 3ª retirada de Jesus. Ele está ensinando. E no capítulo 16, então, ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Os irmãos sabem que surgiram várias respostas, né? João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí vem então aquela confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui começa na cabeça dos discípulos, nesse momento de retirada, você vai só entender quem é Jesus. Até então eles estão meio confusos. Quem é esse Jesus? Será que ele é o Messias mesmo? Será que ele é o Filho de Deus mesmo? E agora quando eles começam a entender quem é Jesus, de fato, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele sobre quem a igreja está sendo edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí então ele vai dizer para eles: tudo bem, estão sabendo quem eu sou?
Eu sou o Cristo, o Messias. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Verbo que se fez carne de fato. Eu não sou qualquer profeta, qualquer mestre. E logo em seguida, então, eles recebem uma palavra de sofrimento. Bom, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo. Mas veja agora verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Como assim? Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo e tu irás morrer, tu vais sofrer. Ao momento em que eles são encorajados, reconhecem que Jesus é o Messias, e agora já recebem uma palavra assim de tristeza. Pensem comigo, uma notícia maravilhosa e depois uma notícia triste. O momento culminante e o momento de declínio. E logo em seguida, depois dessa palavra, eu estou indo para Jerusalém, eu sou o Messias, mas eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Aí a cabeça dos discípulos ficou meio confusa. E ele acrescenta mais, a partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder a vida por minha causa, acha-la. Não somente eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser condenado, julgado. Mas se você quer ser meu discípulo, você precisa estar disposto a renunciar, a sofrer, a se sacrificar. Tem que tomar a sua cruz. Não a minha cruz só eu vou tomar, no seu lugar. Mas você vai ter que tomar as implicações de ser meu discípulo. É nesse contexto que está a transfiguração. Não está aí colocado de qualquer forma. É nesse pacote daquilo que ele disse antes, e agora ele está com os discípulos, aqueles que eram mais da sua intimidade, 3, não é isso? E ele então se transfigura. O que eu quero dizer com isso? É que esse acontecimento maravilhoso da transfiguração tem lições para nos ensinar. Não é simplesmente ler esse texto, houve a transfiguração. Sim, houve. Mas o que eu posso aprender com esse texto? Hoje, nesse momento, nesse dia, para a minha vida. Então vamos caminhar em cima dessa ideia. Lições práticas da transfiguração. O que Jesus está pensando com isso? Qual a intenção dele nesse momento da transfiguração? Então, lições práticas que podemos aprender. A primeira delas, demonstração da glória de Cristo. Como assim? Sim, o Verbo se fez carne. Os discípulos estão vendo um homem andar com eles, carne e osso. E agora ele está sendo reconhecido que ele é o Messias, que ele é o Filho do Deus vivo, que ele vai morrer lá em Jerusalém, vai sofrer, e que cada discípulo tem que tomar a sua cruz, as implicações de ser discípulo de Cristo. Então, esse momento agora, ele está revelando que ele tem toda uma glória, que o Verbo que se fez carne, o Cristo que está ali com os discípulos, não deixou de ser Deus. Não abandonou a sua divindade, apesar de toda a sua humanidade. 100% Deus, 100% homem. Eu estou aqui, mas eu não deixei de ser Deus. Então é nesse momento que ele dá uma mostra rápida da sua glória, da sua majestade. E nessa revelação da sua majestade, da sua glória,
ele está fazendo uma coisa com os discípulos. Encorajamento. Porque os discípulos estão abatidos com a notícia de que ele vai sofrer, vai morrer, e que ser discípulo de Cristo implica o quê? Em sofrimento, em renúncia. Então, podemos pensar que o propósito dele aqui é encorajar os discípulos. A descrição do verso 2 diz assim, veja aí. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja que no verso 2 há uma descrição do que foi a transfiguração. O Cristo, o Messias, o Verbo encarnado está ali, agora transfigurado. Houve uma metamorfose. Aquele que era o homem ali presente, agora passa por essa transformação. E é lógico que o verso está aqui dizendo que essa transfiguração, diz o texto, o seu rosto resplandecia como o sol. Eu fico imaginando o sol ao meio-dia, né? Você consegue olhar o sol ao meio-dia? Olha para o sol, meio-dia. Você desvia o olhar. A luz é muito forte. Agora o Verbo que se fez carne, o Messias prometido, está ali brilhando como o sol ao meio-dia. Uma luz fortíssima diante deles. E não somente isso, diz que a sua roupa, toda a sua vestimenta, diz o texto, as vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja o impacto desse momento na presença de Jesus. Então, além da revelação da glória, toda a glória do Verbo que se fez carne, é o momento de encorajar os discípulos. Porque comumente nós esquecemos quem é Jesus de fato. Nós começamos a caminhar nesse mundo, diante dos sofrimentos, das adversidades, e esquecemos que o nosso Salvador, o nosso Senhor, é o Deus que se fez homem. E que mostra aqui nesse momento toda a sua glória. Ele está aqui mostrando a glória que acontecerá na segunda vinda. Quando Jesus voltar, trombetas soarem, aquilo que aconteceu na transfiguração será toda uma realidade, porque o Cristo glorificado voltará para nos levar. Quero crer então que essa primeira lição da demonstração da glória de Cristo deve me encorajar na vida cristã. Me encorajar diante das lutas que eu enfrento, dos sofrimentos, das tribulações. De me lembrar que o Cristo que me salvou, o Cristo que morreu em meu lugar, e que voltará para me levar, a sua majestade é indescritível. O texto aqui dá uma ideia, mas é muito mais do que isso. Imagine a glória do Filho de Deus. E podemos verificar que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 16, ele diz assim, se referindo à transfiguração, o Pedro que estava lá, Tiago, Pedro, Tiago e João estavam lá. Veja o que ele diz escrevendo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está afirmando que ele foi testemunha ocular da glória, da majestade de Cristo.
a vindoura glória de Cristo e do seu povo deve ficar em nossa mente a cada dia. Ele vai voltar. Eu estou sofrendo, estou com problemas, dificuldades, mas o Cristo que me salvou é o Cristo glorioso, poderoso, majestoso. E o apóstolo João, que também estava lá naquele dia, veja o que ele escreveu em João 1, verso 14. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João também testemunha. Eu vi. O verbo se fez carne, eu vi toda a sua glória, lá na hora da transfiguração. Como você tem vivido a sua caminhada cristã? Qual que é a ideia que você faz do seu Salvador? Como você tem caminhado a cada dia? Ele é o Cristo, é o Messias? Ele é o Filho do Deus vivo? Sim. Ele é o Salvador? Sim. Mas é aquele que está comigo a cada momento, com toda a sua majestade e glória. Não deixou de ser Deus. E voltará em toda esta glória. Então, para mim, isso tem uma palavra de ânimo, de encorajamento. Ainda que eu enfrente dificuldades na minha caminhada. Ainda que receba uma notícia de sofrimento, como os discípulos receberam. Ainda que eu saiba que ser cristão, ser discípulo de Cristo implica em renúncia, em sofrimento. Eu estou olhando para aquele que virá em grande glória para buscar o seu povo. Palavra de encorajamento, de ânimo, de vivermos aqui agora, olhando para Ele, sua majestade e sua glória. Mas eu posso pensar numa segunda lição. Uma prova incontestável da ressurreição do corpo. Pastor, eu sei, a Bíblia fala que eu vou ressuscitar. Mas muitas vezes nós ficamos até pensando, será que vai ser mesmo? Será que vai acontecer? E nesse momento que podemos verificar isso, quando você olha para o texto, veja aí versículo 3. A transfiguração me ensina uma prova incontestável da ressurreição do corpo. Quem que apareceu lá? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Bom, nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em ressurreição. E agora apareceram Moisés e Elias. Quem foi Moisés? O homem que Deus usou para dar a lei. Grande legislador. E quantos anos antes da transfiguração ele viveu? 1450 anos. Então quem aparece aqui agora? Moisés, que já tinha morrido há 1450 anos, pelo menos. Quem aparece aqui? O profeta Elias. O homem que Deus levantou para ser o grande profeta na época da monarquia, dos reis, voz profética, poderosa. Aparece aqui agora. E esses dois aparecem visíveis, conversando. Veja no texto aí. Veja aí. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com quem? Com Jesus. Conversando. Então temos aqui uma prova inequívoca de que aqueles que morreram ressuscitarão. Moisés e Elias aparecem na transfiguração como pessoas, com corpo visível, conversando, falando. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei, quantos entes queridos que você tem, que você já deixou lá no cemitério? Você já sepultou? Pai, mãe, parentes. Quando você sepulta essa pessoa, você pensa, bom, 3, 4 anos, só pó. Pode exumar se quiser. Mas essas pessoas que você tem deixado no cemitério, pessoas queridas que já morreram da sua família, da sua amizade, um dia elas ressuscitarão.
Assim como Moisés e Elias apareceram na transfiguração com corpos, também as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão. A certeza que nós temos da ressurreição absoluta. Corpos que já estão desfeitos ressuscitarão. Todos que dormiram em Cristo serão encontrados seguros, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, até o mais humilde servo de Deus nos nossos dias. Embora atualmente invisíveis para nós, todos eles estão bem vivos para Deus. Estão vivos. E assim diz Lucas 20:38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Os espíritos estão vivos e aparecerão de novo em corpos glorificados. Então a transfiguração me lembra que ainda que eu passe pela morte, e passarei um dia, todos passaremos, mas temos a viva esperança da ressurreição. E nós não conseguimos descrever, não só a glória de Jesus, foi um vislumbre, também descrever a beleza do corpo que haveremos de ter na ressurreição. Seremos semelhantes a Cristo, que apareceu lá, transfigurado para os seus discípulos. A semelhança de Moisés e de Elias, que apareceram e conversaram ali. Isso deve ser para mim e para você também encorajamento no dia a dia. Saber que a morte não vai ser o fim. Nós não cremos no aniquilamento dos mortos, nem no sono da alma. Não. Os mortos estão vivos, aguardando a ressurreição para o corpo glorificado. Que essa viva esperança possa nos impulsionar a vivermos em Cristo, por Cristo e para Cristo a cada dia. A morte vai chegar, mas ela não é o fim. Ela é apenas um momento de estarmos, como diz Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eu queria pensar numa terceira lição da transfiguração. A infinita superioridade de Cristo sobre todos. Olhem no texto, como que Jesus é superior a todos. Ninguém se iguala a Jesus. Na sequência do texto, verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. 3 moradas aí transitórias, 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro aqui, dos 3 lá, Pedro, Tiago e João, ele diz: vamos, é bom estarmos aqui nesse monte da transfiguração. E aí vamos fazer 3 tendas. E vocês ficarão aqui. O Messias, o Moisés, que foi o grande homem a quem Deus sobrou dar a lei, e Elias, a voz profética. Mas vejam que essa sugestão de Pedro foi rechaçada. Foi rechaçada. Repentina, veja aí no texto. Verso 5. Falava ele ainda. Está falando ainda dessa proposta de Pedro para Jesus, para ficar ali, orando no monte com Moisés e Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu vi. Uma nuvem envolveu ali, quando Pedro estava fazendo essa proposta, e a nuvem rechaçou a proposta de Pedro. E dessa nuvem surgiu uma voz que dizia: Este
o Messias, o Cristo transfigurado, é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa mesma voz foi ouvida no batismo de Jesus. Quando ele foi batizado, essa mesma palavra foi dita: este é meu filho amado em quem me comprazo. Se você olhar no texto, após essa palavra, ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então aquele momento da nuvem que envolveu, que da qual saiu a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eles caíram. Jesus: olha, não fiquem atemorizados. Verso 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Senão Jesus. Ficou só Jesus. Elias e Moisés desapareceram. Quem sabe na cabeça de Pedro, ele disse: olha, acho que esses dois são iguais a Cristo, mas não são. Ninguém se iguala a Cristo. Ele é superior a todos. A carta aos Hebreus é um tratado exatamente para dizer que Jesus é superior aos patriarcas, profetas, anjos. O Filho de Deus é inigualável. Só Ele. O Velho Testamento apontava para Ele. Todas as profecias apontaram para Ele. Moisés foi importante? Foi. Foi um servo importante que Deus usou. Elias foi importante? Foi. Mas eram dois pecadores, como você e eu. Homens. E essa lição final me aponta o seguinte: só Ele. Só Jesus é Senhor e Salvador. Ninguém se iguala a Ele. Só Ele é o Cristo prometido, o Messias. Só Ele é o Verbo que se fez carne. Só Ele que voltará em glória para buscar o seu povo. E quando eu estava pensando nessa mensagem, além de olharmos para Cristo, só restou Ele, porque Ele é o centro, Ele é tudo. Fiquei a pensar para a igreja hoje, a importância dessa expressão final do texto. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É só Jesus. Para a igreja do século 21, é só Jesus. Eu fico olhando para a igreja hoje, existem pregadores, existem, entre aspas, ministros de música, que chamam sobre si um lugar que só pertence a Jesus. Só Ele. Nenhum ser humano pode ocupar o lugar de Jesus. Só viram Jesus. A Ele glória, adoração e louvor. Pessoas que chamam sobre si prerrogativas como se fossem semideuses, luzes, foco. Fiquei sabendo há pouco tempo de um fato curioso, que numa igreja, determinada igreja, a pessoa que tocava um instrumento, na hora do culto, ela dizia: vamos apagar as luzes agora, e ficava só um luminoso em cima dela. Como se ela estivesse ali como sendo a pessoa mais importante do culto. Você está olhando para quem? Você está adorando quem? Você está ouvindo que vozes? Nesse momento da história da igreja. Essa anarquia teológica que invadiu o Brasil. De falsa interpretação da Bíblia. De textos fora do contexto. De pregadores que aparecem na mídia e que trazem mensagem que não é de Cristo. Não apontam a Cristo, apontam a si mesmos.
Só ficou Jesus. A ele eu vi. Os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos meros pecadores que precisam do Salvador. Santos úteis, dignos de honra, seus respectivos lugares, mas apenas pecadores. Nunca podemos permitir que eles sejam interpostos entre nós e Cristo. Nunca. Somente Cristo é o Filho de Deus, a quem o Pai se compraz. Só Ele é o Verbo que se fez carne. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, mais ninguém. Só Ele é o Deus bendito para todos sempre, como diz Paulo em Romanos 9:5. Certifiquemos de que estamos ouvindo a voz e seguindo somente a Cristo. A essência da religião verdadeira é ouvir somente a Jesus Cristo. Ele, a sua palavra. Lições da transfiguração. Uma notável demonstração da glória de Cristo. Você tem vivido cada dia olhando para a glória de Cristo? Para quem Ele é de fato? O Deus que se fez homem, mas não deixou de ser Deus? Uma prova incontestável da ressurreição do corpo. Eu não estou vivendo aqui agora, pensando que com a minha morte tudo acabou. Viva a esperança na ressurreição. A infinita superioridade de Cristo sobre todos. Ninguém é igual a Ele. Só Ele é Deus. Só Ele é o Messias. Só Ele é o Salvador. Só Ele é a porta. Só Ele é o pão da vida. Há pessoas que só olham para baixo, para a poeira, para a lama, para as coisas materiais. Só veem as pedras e os espinhos no caminho. O cristão não pode ser alguém que só olha para baixo. Aos que só olham ao redor de si, só veem defeitos dos outros, crítica aos outros, pessoas amargas que só olham em torno de si. Gente com defeitos, com pecados, críticas, mas eu quero crer que nós devemos, como igreja, aos que olham para o alto e ninguém vem senão Jesus. Só ficou Jesus na transfiguração. Só Ele. Olhando para Ele. Certo homem da cidade, que nunca tinha ido para a roça, ficou de férias e foi passar um tempo na roça. Chegando lá na roça, tinha dado uma forte chuva, e essa chuva tinha feito um rio praticamente transbordar, engrossar esse rio, e esse homem da cidade ficou com medo de atravessar aquela ponte improvisada. Ele ficou olhando assim, e tinha que atravessar a ponte para ir para uma casa lá de parentes. Quando alguém viu aquele homem lá hesitante, gritou para ele: meu amigo, olhe para cima. Olhe para cima e atravesse a ponte. Não olhe para as águas, para as ondas. E ele fazendo assim passou a ponte. Não olhe para baixo. O cristão tem os pés na terra, mas a cabeça nos céus, no Cristo glorioso, que voltará para nos livrar. Se tivermos nosso olhar voltado só para Jesus, nos caminhos dessa vida, percorreremos a estrada com mais tranquilidade e chegaremos seguros ao nosso destino. Eu termino. Carta aos Hebreus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus.
até Cristo voltar em toda a sua glória. A transfiguração foi apenas uma amostra do que será a sua volta. Até Cristo voltar, ou até você partir para estar com Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, conheça Jesus, ame Jesus e sirva Jesus. Qualquer que seja a situação da sua vida, não tire os olhos de Jesus. Que assim Deus nos abençoe. Que assim Deus fortaleça o nosso coração. Naquelas horas em que chegarem os problemas, as dificuldades, as lutas, olhemos para Jesus. Confiemos em Jesus. Descansemos em Jesus.